O que acontecia com as pessoas que ouviam a pregação da palavra de Deus no livro de Atos? No estudo de hoje, nós vamos analisar qual o impacto da palavra de Deus na vida daquelas pessoas que a recebem. E agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Seja bem-vindo. Esse é mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Obrigado por estarmos juntos. Obrigado por sua companhia. Privilégio, tá? Poder ter você aqui. Obrigado por que você me permite entrar aí na sua casa e a gente passar esses momentos juntos, estudando a Bíblia. É tão bom, de vez em quando eu recebo aí, né, algumas pessoas interagindo, eu encontro por aí quando a gente viaja, interagindo nas redes sociais pessoais, né, fazendo algumas perguntas. Sempre é um privilégio podermos trocar ideias, compartilharmos, para que a gente cresça no conhecimento da Bíblia. E é muito bom saber que você, independentemente da placa da sua igreja, de onde você congrega, algumas pessoas nem têm laço com alguma comunidade religiosa, estão aí desejosos de conhecer mais da Bíblia e entender qual é a vontade de Deus, entender o que há por trás da Bíblia, o que há por trás dos escritos bíblicos. Informações que às vezes podem parecer realmente, inicialmente, desafiadores, né? Difíceis de compreender, mas quando a gente se rende, como eu mencionei ontem, quando a gente vai à palavra sendo guiado pelo Espírito, há uma transformação e o poder da palavra se revela, nos ajudando a vencermos as tentações, a seguirmos e fazermos a vontade do Senhor. Se você não tem esse hábito, quero te convidar aqui no programa Escola Bíblica. Nós estudamos a Bíblia através das nossas revistas Esperança, que são produzidas aqui pelo nosso departamento de Escola Bíblica. E são vários temas, e a gente estuda essas revistas aqui no programa. Nesta temporada, nós estamos estudando através da nossa instrutora bíblica virtual, porque nós temos uma escola bíblica também virtual e nós temos inúmeros estudos que são apresentados aqui. Eu vou mostrar para você, né? Mas a gente tem aqui, olha, já está aqui, ó, eu tenho aqui até a letra W, tá? Então você vai escolher, o Bíblia Descomplicada é o P, continua o P aqui, viu, meu diretor? Tá? Você tem... Posso mostrar aqui? Vou mostrar aqui para você, ó. Tá. Ó, vou mostrar aqui, ó, os outros estudos, tá? Deseja apenas a letra, ó, digite apenas a letra do estudo. Tá aqui, ó. Tem os estudos, a lista deles, tá? Eu vou virar para cá aqui, diretor, só para, ó, para mostrar aqui, ó, o que você vai fazendo, tá vendo? Ó, você vai colocando aqui, você vai chegar, todos os estudos estão aqui, ó. Aí você vai digitar a letra só que você quer, tá? Então, eu quero te motivar, tá? É a nossa escola bíblica virtual. Como é que você faz? Simples, é pelo WhatsApp. É só anotar esse número aí, ó. Tá aqui, ó. 12 98200 0062. 12 98200 0062. Estude com a Esperança, dê um oi para ela. Ela vai perguntar se você quer responder uma pergunta, se você quer estudar com alguém, se você quer... Escolhe sua letrinha. Aí você vai por letra, é por letra que você vai escolhendo. Você vai lendo os textos, tá? E no final, vou mostrar amanhã, tá? No final, você ganha um certificado, tá? Vai te mandar um link para você receber o seu certificado. E ela faz o estudo de uma forma muito assim, didática e simples, assim, descontraída, com figuras, vídeos. Tenho certeza que vai ser uma benção, tá bom? Segunda-feira começamos um novo estudo. Vou falar segunda. Então se prepare, vem aí, Máquina Humana. Como cuidarmos da nossa saúde física. Orientações médicas e orientações bíblicas. Revista escrita pela Teru
tem um mestrado na área de saúde, apresentadora do programa Vida e Saúde, e pela doutora Gisela Maldonado, que é médica, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, tá bom? Vamos orar e vamos estudar um pouco mais a Bíblia hoje, entendemos esse poder transformador, analisando algumas histórias do livro de Atos. Senhor, agora nós vamos abrir a Bíblia, vamos relembrar de histórias, como o Senhor usou o apóstolo Paulo, os apóstolos no livro de Atos, para pregarem o Evangelho, falarem da Bíblia, mostrarem o que o Senhor havia feito, a ressurreição de Jesus Cristo, e como isso foi transformando aqueles que ouviam. Que o Senhor nos ajude agora, ao lermos o texto bíblico, a termos compreensão clara. Eu peço isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, esse é o nosso tema número 6 da nossa temporada Bíblia Descomplicada, o poder que a Bíblia tem. E nós vamos analisar a pregação de Paulo e Silas em Atos capítulo 17. Só para contextualizar, eu já citei aqui em algum momento que o livro de Atos é um livro histórico do Novo Testamento, após a ascensão de Jesus, o que aconteceu com a igreja cristã. Uma igreja cristã extremamente bíblica, né? Ligada à palavra. Eu citei ontem, às vezes alguns estão se declarando cristãos, mas não são mais bíblicos. E não posso desassociar. Se eu sou um cristão, a Bíblia e a sua palavra devem prevalecer na minha vida. É aquilo que Deus disse, não é aquilo que uma pessoa diz, não é aquilo que uma instituição religiosa diz, é aquilo que a Bíblia diz. E para que eu entenda o que a Bíblia diz, eu tenho que ler a palavra dentro do seu contexto cultural, e eu quero te motivar. Dá uma passadinha no NT Play, assiste esta temporada, porque a gente trabalhou exaustivamente esse tema, foi muito bom, muito bom. Vou te dizer que cada dia mais que eu estudo isso, vou tendo outras percepções e abro a Bíblia assim, uau, eu não pensei nisso aqui, então quero te motivar. Então, a igreja cristã crescia, e eles pregaram, e essa é a tônica do livro de Atos, é esse crescimento da igreja cristã, e quais eram as reações das pessoas. E a gente vai estudar juntos, estou abrindo aqui, capítulo 17 do livro de Atos, a gente vai analisar alguns episódios junto com você, tá bom? Então, vamos atentamente. Verso 1, a gente vai ler vários versos hoje. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, hoje uma cidade, na época era a região da Macedônia, hoje uma cidade grega, tá? Portuária, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Era um costume de Paulo a pregação do Evangelho, e ele usava a sinagoga dos judeus, era seu hábito, né, de ali ter a sua primeira fala. E no verso 2 e no verso 3, a gente tem 4 expressões que devem ser consideradas nesse processo de ensino das Escrituras, tá? A primeira foi, ele arrazoou. A ideia original aqui, ele debateu, fazendo perguntas, ele os incentivou a perguntarem sobre. E ele fez, diz o texto bíblico, ele fez isso por 3 sábados. Segunda expressão, ele ia expondo. Então ele arrazoou, ele trazia perguntas, eles faziam perguntas e ele apresentava a palavra, apresentava o tema bíblico e também demonstrava ter sido necessário. A palavra demonstrar aqui originalmente ele vai dar evidências daquilo que ele está falando. Ele demonstrava ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos.
E este dizia: ele é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Então, ele discutia, fazia com que eles fizessem perguntas, ele abria a palavra, ele mostrava pela lógica que era necessário que o Cristo ressurgisse, que o Cristo padecesse, que ele mostrava que era o Messias, e ele agora anunciava, porque esse anúncio está associado a uma boa notícia. Esse anúncio está mostrando que eu tenho algo especial para revelar para vocês. Quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente compartilha com alguém, quando a gente recebe a palavra, é importante que a gente faça questionamentos, que a gente incentive as perguntas. Por isso que eu sempre digo, se você tem perguntas para fazer, faça suas perguntas, não guarde esses questionamentos. O aprendizado se dá através dessas perguntas. Agora, é importante que a gente abra, que a gente leia, que a gente mostre que há um sentido, tem que ter sentido a palavra. Quando a palavra faz sentido, a palavra começa a transformar a minha vida. Quando eu ensino, ou quando eu estou aprendendo com essa perspectiva, começa a fazer sentido. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Vejam só que eles ouviram e houve a aceitação daquilo que eles estavam ouvindo. Os judeus, porém, movidos de inveja, eu gosto da narração bíblica, né? Trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Não encontraram a Paulo, encontraram aquele que havia hospedado a Paulo. Criaram um alvoroço. Por quê? Porque muitos estavam aceitando. Lembra bem, sempre que a gente começar a estudar a Bíblia, ou que a gente vai ensinar, uns vão aceitar e outros vão rejeitar e vão perseguir. Às vezes nem é só a rejeição, também é a perseguição. Sempre há. Onde há a revelação do poder da palavra, haverá uma ação contra esse poder manifestado. Verso 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Essa expressão é maravilhosa, né? Transtornado o mundo. Ou seja, aquilo que os discípulos estavam fazendo estava chegando a todos os lugares. A mensagem da palavra estava gerando transformação, os quais Jasson hospedou. Vejam só, não encontraram Paulo e Silas, levaram a Jasson aquele que tinha hospedado. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. A gente tem duas expressões que a gente normalmente entende sobre outro no Novo Testamento, na língua original grego, né? Um outro igual, quando se refere ao Espírito Santo, que eu vos enviarei um outro igual a mim, mas aqui a expressão é um outro diferente. Não é um rei como o nosso, não é como César, é um outro, tem um outro propósito. E aqui eu poderia, né, viajar junto com você, o reino do céu. O que Deus quer para a gente não é um reino terreno. A terra vai ser transformada, mas não tem características desse reino. Não é um reino político estabelecido aqui, não. Isso era claro para aquele povo e tem que ser claro para a gente. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. De alguma forma, o Senhor está usando isso. Contudo, soltaram Jasson, os mais, após terem recebido deles fiança melhor estipulada. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia,
Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Agora vamos ver o que aconteceu em Bereia, tá? Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Lá, alguns aceitaram, outros rejeitaram e começaram a perseguir. E os de Bereia, como é que reagiram? Não, vamos ver, vamos confirmar. E eu quero dizer para você, querido, você que está me ouvindo, não concorda com alguma coisa que eu diga aqui, que a gente diga aqui na TV, no rádio, na web, que você assiste a gente? Não concorda? Vai para a palavra. Às vezes a gente se confrontou uma crença que a gente tem, né? A gente já rejeita. Não essa não é a maneira do aprendizado. Eu quero te motivar, se é contrário, está diferente, vamos ler. Vamos perguntar por que é assim. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Detalhes do texto. Muitos deles creram. Mas logo que os judeus em Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, eles foram lá excitar e perturbar o povo. Eles saíram de lá de Tessalônica e foram perseguir em Bereia. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Eles continuaram apresentando a palavra. Os responsáveis, diz o texto, por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Tessalônica, Bereia e agora Atenas. Verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Ou seja, mexia com ele, aquela idolatria. A gente poderia estudar aqui. Nessa época, Atenas ainda era uma cidade importante, já num período de declínio, mas ainda era uma cidade importante. Uma cidade com muita idolatria, muitos deuses. Há comentaristas, escritores que fazem até, usam expressões, em Atenas há mais deuses do que homens. O ser humano nessa época, eles deificaram os seus sentimentos e suas angústias e criaram deuses de todas as formas. Então é uma necessidade do ser humano de tentar materializar vazios interiores. De alguma forma a gente repete isso, né? Não é o tema hoje. Por isso, então isso incomodou Paulo, tá? Por isso ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Vejam que ele usa a mesma estratégia. A mesma em Tessalônica, foi lá, ensinou a palavra. A mesma estratégia em Bereia, ele está fazendo em Atenas agora. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então ele aqui amplia, ele vai para a praça, no meio das pessoas, e ensina a palavra. Vejam, há um poder transformador, muitas pessoas aceitam em Tessalônica. Há um poder transformador e muitas pessoas aceitam na Bereia. Há um poder transformador agora em Atenas. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esta garela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Estamos numa cidade de influência filosófica, no período do Império Grego, isso se propagou e tomou conta do Império Romano. Estoicos e epicureus. Os epicureus, tentando resumir, estavam mais centralizados em desfrutar a vida, tudo estava relacionado ao prazer, não acreditavam no Deus, em Deus, eram a maioria deles descrentes. Os estoicos, tudo precisava ser suportado. A dor, tudo precisava ser. Então seria mais ou menos assim: aproveite a vida, os epicureus, e aqui os estoicos, suporte a vida. Só quero citar uma expressão aqui, que dois grupos, um quer dizer
que quer dizer esse tagarela? A expressão tagarela aqui é usada como se fosse um passarinho que está pegando um monte de sementes. Ou seja, ele está trazendo um monte de ideias aí que são diferentes das nossas. E outros, ele é um pregador de estranhos deuses. Por que eu estou enfatizando isso? Porque quando a gente ouve da palavra, e não é uma coisa muito comum, a gente tem a tendência de julgar ou de determinar, tá? Então isso é bem interessante para a gente. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, um local onde se reunia ali o conselho da cidade. Aqui não é um julgamento, tá? Mas queremos ouvir você. Queremos ouvir você. Então levaram ao Areópago dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Queridos, às vezes a Bíblia pode ser vista como algo estranho aos nossos ouvidos, porque é diferente daquilo que a gente está habituado, viu? É diferente. Mas por mais estranho que pareça, abra seu coração. Abra. Vamos lá. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses. Esse aqui é um discurso que merece ser analisado, tá? Porque Paulo usa a estratégia do conhecido para o desconhecido. Olha como ele começa. Ele não vai criticar inicialmente, assim, não é uma crítica. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Vocês têm muitas crenças. Você sabe que às vezes a gente vai ensinar e a gente já vai detonar, vai criticar, né? A gente já vai no erro. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, eu encontrei também um altar do qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Esse Deus desconhecido, havia uma tradição, e ela é descrita 300 anos depois de Cristo, que aconteceu há 600 anos antes de Cristo, que houve uma atuação sobrenatural de um Deus livrando a cidade de Atenas de uma peste. E eles erigiram, porque todos os deuses de Atenas foram buscados e não terminava. E eles agora buscam na ilha de Creta um filósofo, um conhecedor que apresenta um Deus acima dos deuses. E eles fazem uma estátua, porque há uma libertação ali. Eu não vou me deter a detalhar essa história, mas eles conheciam esse altar como o Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. É maior do que qualquer Deus. E agora, a partir daqui, Paulo vai dar características desse Deus desconhecido, que para eles, de alguma forma, estava na tradição. O Deus que fez o mundo de tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem como não está longe de cada um de nós, pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também nós somos geração, verso 27 e 28. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Dá para entender o que ele está fazendo? Ele está apresentando esse Deus desconhecido, está falando dele, esse é o Deus que eu anuncio para vocês. Não são os deuses que vocês têm, mas ele está usando um ponto em comum,
Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, nós queremos ouvir em outro momento. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns dos homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Deu para entender a descrição? Paulo, habilidoso na apresentação da palavra, achou um ponto em comum. É sobre esse Deus desconhecido que eu estou anunciando para vocês. É sobre ele que eu estou falando. E ele começou a descrever. Quem é esse Deus? Ele não é feito de ouro, de prata, não, ele é diferente. Ele nos criou, nele nos movemos, nele nós vivemos. Quando Paulo prega sobre isso, e aí prega sobre a ressurreição, apresenta esse Deus, alguns ficam em alvoroço. Não, agora foi demais. Em outra ocasião nós queremos ouvir sobre isso. Mas o texto diz que alguns acreditaram. E entre aquela cúpula que avaliava as crenças filosóficas, houve alguém que aceitou. Querido, a palavra de Deus, ela não tem limites. Ela não tem exclusividade. A palavra de Deus é para quem tem conhecimento acadêmico e para quem tem mais limitação acadêmica. A palavra de Deus não é para o inferior, para aquele que não tem, aquele que não sabe, para aquele que não tem conhecimento. A palavra de Deus é para aqueles que não têm esperança nenhuma. A verdadeira esperança está na eternidade. Por isso, a palavra de Deus é para todos, para todos. E eu quero convidar você, não sei qual é a sua realidade, mas eu quero dizer, abra o coração, porque a palavra de Deus é para você. Se você tem muito ou pouco, material ou conhecimento, a palavra é para você. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Ela não tem limites. Por isso eu clamo que qualquer coração que está me assistindo agora, abra-se para que haja uma transformação e ele encontre um sentido na vida. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Amanhã a gente se encontra para concluirmos esta temporada do Bíblia Descomplicada. Um abraço, até amanhã às 7h30. Tchau.